Sabe aquele barulho estranho no motor do carro, bem no meio da estrada? Ou então o dente que quebra numa sexta-feira à noite? Ou aquele boato de demissão que começa a correr pela empresa? Aí vem aquele suor frio, o coração dispara e a única pergunta na cabeça é: e agora? Olha, quem já passou por isso sabe bem o que é essa sensação de pânico. Hoje, a gente vai entender direitinho qual é a única ferramenta que transforma esse pânico todo num simples inconveniente. Vamos pensar num exemplo bem prático. Imagina a cena. O motor do carro pifou de vez. O mecânico olha com aquela cara e solta: vai ficar R$ 3.000. No cenário A, sem reserva, é o caos. É pânico na hora, é ter que pedir dinheiro emprestado, é se afundar no cheque especial com aqueles juros que são um absurdo. Agora, pensa no mesmo problema, mas no cenário B. É chato? Nossa, muito. Mas não é o fim do mundo. É só um inconveniente. A pessoa respira, abre aplicativo, transfere o dinheiro e pronto, resolveu. A diferença entre o caos e a calma, entre esses dois mundos, é exatamente o que a gente vai aprender a construir. E é aqui que a gente entra no grande problema, né? Muita gente, mas muita gente mesmo, simplesmente odeia a ideia de ter uma reserva de emergência. E por quê? Porque a pessoa olha para aquele dinheiro e o que ela vê? Vê uma oportunidade perdida. Um dinheiro que poderia estar rendendo muito mais em algum investimento top de linha. Essa frase aí é que a gente mais ouve, né? É a objeção número 1. E, para ser sincero, eu entendo perfeitamente o raciocínio. Faz sentido, né? Poxa, por que eu vou deixar um dinheiro rendendo tão pouco se ele podia estar se multiplicando em outro lugar? Só que a resposta para essa pergunta, ela muda completamente o jogo do planejamento financeiro. Então, o ponto central é esse aqui, ó. O objetivo da reserva de emergência não é dar lucro. Não é para isso que ela serve. O objetivo é liquidez. E o que é isso? É a capacidade de ter o dinheiro na mão. Agora. Imediatamente, quando o imprevisto bate na porta. Pensa nela como se fosse o seu seguro particular, sabe? Um seguro contra o caos financeiro. E essa analogia aqui é perfeita. Pensa comigo, ninguém compra um carro e fica reclamando: gastei dinheiro com esse airbag e nunca usei. Ninguém faz isso. Pelo contrário, a gente agradece por nunca ter precisado. A reserva é exatamente isso, é o airbag da sua vida financeira. Ela tá ali, quietinha, para salvar na batida, para impedir que um probleminha vire uma catástrofe que joga a pessoa num buraco de dívidas por anos a fio. Beleza. Agora que a mentalidade está no lugar certo, vamos para a parte prática. Mão na massa, sem enrolação, direto ao ponto. Como que a gente constrói essa fortaleza? Basicamente, a gente precisa responder 3 perguntas-chave. Quanto guardar? Onde guardar? E, talvez a mais importante de todas, quando usar? Olha, o erro mais comum, de longe, é calcular a reserva com base no salário. Pode esquecer isso. Não é assim que funciona. A conta certa é baseada no seu custo de vida mensal. Ou seja, de quanto a pessoa realmente precisa para pagar aluguel, comida, transporte, as contas básicas, por um mês, se a renda dela virasse 0 amanhã. É esse número que manda. E essa meta, claro, varia de acordo com a estabilidade de cada um. Por exemplo, para um funcionário público que tem uma estabilidade bem alta, 6 meses de custo de vida já é uma baita proteção. Para quem é CLT no setor privado, onde o risco é um pouquinho maior, o ideal é mirar entre 6 e 9 meses. Agora, para quem é autônomo, empresário, que a renda sobe e desce, aí a proteção tem que ser mais parruda, 12 meses de custo de vida. Isso sim traz tranquilidade de verdade. Segunda regra de ouro, e essa aqui não tem negociação. O lugar onde esse dinheiro vai ficar guardado tem um requisito principal: liquidez imediata. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem que ser possível pegar esse dinheiro a qualquer hora do dia, da noite, no final de semana, no feriado, sem complicação, sem ter que esperar. É por isso que, olha, nem passa pela cabeça colocar esse dinheiro em imóveis, ações, criptomoedas, nem pensar. Já imaginou? Precisar da grana bem no dia em que a Bolsa de Valores despencou seria um desastre. O lugar certo para esse dinheiro são investimentos seguros e com resgate imediato. Tipo o quê? Tesouro Selic ou um bom CDB de liquidez diária daqueles que pagam 100% do CDI. Simples assim, seguro e eficiente. Ok, agora a gente chega num ponto delicado. Um ponto onde muita gente acaba se sabotando. Porque ter aquele dinheiro ali disponível pode ser uma tentação, né? Então, para não cair em armadilha, a gente vai usar um modelo mental bem simples e poderoso. A regra do extintor. Pensa bem. A gente só quebra o vidro e usa o extintor se a casa estiver pegando fogo, certo? Com a reserva, é a mesmíssima coisa. Perder o emprego é fogo. Um problema de saúde que não estava nos planos, fogo. A geladeira pifou e vai estragar toda a comida, fogo. Agora,
Aquela promoção de viagem, o celular novo, uma oportunidade de investimento que não dá para perder, isso não é fogo, isso é desejo. Usar a reserva para isso é basicamente ficar sem o extintor para quando o incêndio de verdade acontecer. Beleza, agora vamos subir de nível, porque a reserva, depois de pronta, deixa de ser só um item de defesa. Ela se transforma numa ferramenta poderosa de ataque, digamos assim. Ela dá um poder que vai muito, mas muito além de só pagar uma conta inesperada. Mas, afinal, o que é que esse dinheiro, esse colchão de segurança, compra de verdade? Qual é o ativo mais valioso que ele traz? E não é só segurança, tá? Isso é um bônus fantástico, claro, mas tem algo muito mais profundo aí. A reserva de emergência compra dignidade, compra poder de escolha. Ela tem o poder de transformar alguém que é refém de um salário ou de um chefe em alguém que é dono do próprio destino. É por isso que, muitas vezes, ela é chamada de reserva da liberdade. E o mais legal é ver como isso funciona na prática. Pensa só, com 6, 9, 12 meses de contas pagas garantidos no banco, a postura de uma pessoa diante da vida muda completamente. Aquele chefe abusivo, ele perde o poder. Aquele sonho de mudar de carreira deixa de ser sonho e vira um plano. Uma crise econômica global vira algo para se observar com atenção e não com desespero. No fim das contas, essa reserva é o poder de dizer não. Eu sei. Olhar para a meta final de 6 ou 12 meses pode parecer assustador. Parece uma montanha impossível de escalar, mas o segredo, como em qualquer jornada grande, não é ficar olhando lá para o topo. O segredo é focar no primeiro degrau. A primeira meta não é a reserva completa. A primeiríssima meta, o foco total no início, é chegar nos primeiros R$1.000. Só isso. E por que esse número mágico? Porque, vamos combinar, R$1.000 já resolvem a grande maioria dos pequenos incêndios do dia a dia. Sabe, o pneu que furou, um tratamento de canal que não pode esperar, um remédio mais caro. Atingir essa primeira marquinha já tira um peso enorme das costas. E o mais importante, cria o embalo, a motivação para continuar. Daí para frente, o caminho fica muito mais claro. Primeiro passo, focar nesses R$1.000. Conseguiu? Ótimo. O próximo objetivo é alcançar o valor de um mês do seu custo de vida. E depois, é só continuar, fase por fase, até chegar na sua meta final. É como se fosse um jogo, e cada fase que se passa dá uma sensação muito boa de segurança e de paz. Então, para a gente fechar, a pergunta que fica é essa. Depois de entender que ter essa reserva não é sobre ficar rico, mas sobre nunca mais se sentir sem chão, que não é sobre ter dinheiro parado, mas sobre ter dignidade, sobre ter liberdade, o que de verdade impede qualquer pessoa de começar a construir o seu fundo da paz hoje mesmo?